Olá, gente. Meu nome é Thaís Rodrigues, sou cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo. Hoje a gente vai discutir e debater um pouco sobre o atendimento ao paciente politraumatizado, que é um tema extremamente importante. Dentro dos nossos objetivos, a gente vai reconhecer a importância da avaliação primária rápida e sistemática no cenário do trauma, dentro da sala de trauma mais especificamente, conhecer todos os passos da avaliação ao doente na sala de trauma e, principalmente, como nós vamos intervir de maneira adequada em cada passo da avaliação para a gente ter um bom resultado e um bom atendimento ao doente politraumatizado. Começando com um caso clínico, um paciente de 58 anos que foi vítima de acidente automobilístico há 3 horas, e esse dado é importante, tendo sido encontrado fora do veículo, ou seja, o mecanismo do trauma, o mecanismo de ejeção, pensando aí no trauma de alto impacto, desorientado na cena do trauma, abertura ocular apenas ao chamado e fala confusa, para vocês já irem entendendo que todos esses pontos são pontos importantes na avaliação neurológica. Foi trazido pelo Corpo de Bombeiros para o ambiente hospitalar, chegou com colar cervical, outra informação bem importante, em prancha rígida, está estável hemodinamicamente, referindo ainda com o discurso confuso e apenas abertura ocular ao chamado, e a gente faz esse lapso temporal, que o acidente aconteceu há 3 horas. Dor em região cervical e cefaleia é importante. Ainda há relato dos transeuntes, enfim, de quem fez o resgate, que houve ingesta de bebida alcoólica. Inicialmente, a gente precisa pensar qual seria a abordagem com o paciente que chegou imediatamente na sala de trauma e quais exames complementares a gente vai solicitar de maneira inicial para a avaliação desse paciente. E a gente vai ver ao longo aí da nossa discussão e ao longo da aula todos os passos que a gente deve seguir. Lembrando que a avaliação primária, ela traz na verdade, o atendimento ao politraumatizado é um tema extremamente importante, porque se a gente pensar e lembrar da epidemiologia do trauma, a gente tem uma alta incidência, um número muito importante, muito alto em relação a mortes por trauma e violência por minuto, com números com mais de 9 mortes por minuto, então, assim, um dado bem característico. E a gente tem uma distribuição trimodal de mortes desses pacientes, que envolvem as mortes imediatas, que a gente considera o primeiro pico aí dessa avaliação trimodal, as mortes precoces, que acontecem nas primeiras horas, e aí a gente envolve o atendimento hospitalar, que é o nosso foco hoje, e as mortes tardias, nos pacientes que acabam cronificando um pouco mais, os pacientes internados dentro do ambiente hospitalar, que representam o terceiro pico. Só levando aqui em consideração que a gente tem aí ao longo do tempo uma modificação dessa distribuição do número de mortes, dessa distribuição trimodal, mas pensando que ao longo dos anos e principalmente com o ATLS, né, que é o atendimento ao politraumatizado, a gente vem conseguindo manejar e dentro do ambiente hospitalar diminuir o número de mortes associados a esse, principalmente ao segundo pico e de maneira mais crônica ao terceiro pico. E a gente se pergunta sempre, né, o que fazer em 2 cenários distintos. Então, no acidente com múltiplas vítimas e no acidente em massa. O acidente com múltiplas vítimas, a gente pensa quando a gente tem várias vítimas que estão politraumatizadas, que estão na cena do trauma, mas que essa capacidade de atendimento, ela não é excedida pelo número de vítimas. A gente tem uma capacidade de atendimento hospitalar que consegue atender esses pacientes que estão no trauma. É diferente de quando a gente pensa num acidente em massa, quando a quantidade de vítimas no acidente, ela é maior, muito maior do que a capacidade de atendimento e de cuidado que a gente consegue promover. Nesses 2 casos, na verdade, a gente tem que pensar de maneira diferente. O atendimento com múltiplas vítimas, a gente precisa entender que as vítimas que têm injúrias, ou seja, agressão, lesões mais graves, elas devem ser atendidas de maneira prioritária e ser transportadas e atendidas no ambiente hospitalar de maneira prioritária. Quando a gente tem um acidente em massa, a gente tem que pensar de maneira a pacientes que consigam realmente ter um bom desfecho, quando a gente priorizar os pacientes que vão ter um melhor desfecho, já que a gente não tem capacidade para atender todos os pacientes que estão envolvidos no trauma. E a avaliação primária é o nosso cerne do atendimento
aí ao doente politraumatizado, essa avaliação inicial. Obviamente que vocês vão ver que é uma divisão didática. Então, a avaliação, a divisão no ABCDE é uma divisão didática, mas que isso é um processo que dentro da sala de trauma é contínuo e recorrente. A gente não tem só um profissional envolvido no atendimento ao doente politraumatizado, e então, obviamente, que todos esses passos, eles são repetidos constantemente por, inclusive, profissionais diferentes, no sentido de a gente atender como equipe. E aí a gente tem o mnemônico, e para deixar sempre essas informações mais medulares mesmo, que é o ABCDE. O A, compatível com airway em inglês, mas que a gente pode fazer a tradução livre como via aérea, que nosso objetivo principal é a manutenção da via aérea com restrição de movimentação cervical, e a gente segue o atendimento, a avaliação primária nessa sequência. O B, que é o briefing, em inglês, referente à ventilação. O C, circulation, que é referente à circulação e ao controle de hemorragia. O D, disability, na avaliação neurológica. E o E, o exposure, que está relacionado com a exposição completa do doente para a avaliação adicional de outras injúrias e outras agressões relacionadas ao trauma. Vale salientar que essa sequência foi estabelecida de maneira que a gente só consiga passar para o próximo item quando a gente resolve o item anterior, de maneira a atuar de maneira rápida para a gente evitar mortes dentro da sala de trauma. Então, esse é um dos pontos fundamentais. Então, dentro desse atendimento inicial, é preconizado, obviamente, uma avaliação rápida do ABCD, que envolve, basicamente, você atender inicialmente o paciente, que é o que a gente já faz no dia a dia. Então, a gente chegar para atender o paciente com identificação profissional, perguntar pelo nome do paciente e perguntar sobre o ocorrido. Com perguntas básicas, como essas, e respostas, a gente vai conseguir, principalmente, já de maneira rápida, avaliar a via aérea do doente. Então, o que é preconizado pelo ATLS é um atendimento, essa abordagem inicial, que dura 10 segundos, mas que a gente tem informações extremamente importantes para a sequência do atendimento.